trabalhar um pouquinho essa questão aí que ele perguntou aí, né? Se Jesus ele orava para ele mesmo, porque aí as pessoas eles vão até... eu não tenho essa coragem não, viu? De falar que ele é esquizofrênico, porque aí a gente ia cometer o mesmo erro, né? Daqueles que outrora lá falaram que Jesus tinha demônio, né? Mas não é esquizofrenia. É por isso que eu digo que a unicidade ela é uma doutrina maravilhosa, porque ela vai explicar essa questão da dupla natureza. Veja aqui o texto aqui. Vamos ler esse texto aqui para trabalhar ele. Vamos ver se tem esquizofrenia aqui ou se tem uma falta de entendimento trinitário nessa questão. Mateus capítulo 26, o versículo 37. Olha o que diz. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Presta atenção, Jesus estava angustiado, falando da sua humanidade. Então ele lhe disse: a minha alma está triste até a morte. Presta atenção na questão da humanidade de Jesus. E adiantando-se um pouco, ele prostou com o rosto em terra e orou dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí essa aí é a questão que o trinitariano apresenta. O que o trinitariano vai colocar pra gente aqui? Olha aqui, ó, Jesus aqui ele tem esquizofrenia. Como é que ele está orando para ele mesmo? Essa é a grande questão. Mas na unicidade nós trabalhamos essa questão da dupla natureza. Nós explicamos que Jesus como homem, ele está naquele momento sendo tentado a abandonar a sua missão. Presta atenção que a alma dele estava triste até a morte, né? Ele estava ali sendo tentado a abandonar a sua missão. E aí o próprio contexto, ele vai nos dar a resposta. Se você andar um pouquinho aqui pro versículo 41, estou no contexto, hein? Fala bem assim, ó: vigiai e orai. Ele está angustiado até a morte, ele diz para o seu discípulo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Olha aqui, ó. Qual que é a vontade do Pai? Aqui ele já está falando dos discípulos, não dele, né? Você pulou 5 versículos propositalmente aí, saindo dele, falando dele, para ele falar dos discípulos. Deixa eu concluir aqui, né? Deixa eu concluir, eu fui educado, depois você fala, tá bom? Porque senão você vai cortar no raciocínio. Não, se você está pulando o versículo dizendo que está no mesmo... Depois você refuta. Depois você refuta. Vamos deixar a gente concluir aqui, que eu também não vou te interromper, tá bom? Então Jesus aqui ele vai trabalhar essa questão: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto. Na unicidade o espírito não é uma terceira pessoa. O espírito é o Pai que está em Jesus. Jesus não falou: o Pai que está em mim quem faz as obras? Quem que gerou Jesus no ventre de Maria? Foi o espírito. Então quando ele diz o espírito está pronto, é o Pai, a vontade do Pai que ele vai se submeter agorinha. Aí ele fala assim, ó: mas a carne é fraca. Olha que maravilha, a carne é fraca. Então, você viu que lá ele falou: a minha alma está angustiada até a morte? Natureza humana. Agora o espírito está pronto, a natureza divina. Então ele vai e fala bem assim, ó: ele faz essa distinção, o próprio contexto faz essa distinção entre a carne e o espírito. A vontade de Jesus homem, que está ali sendo tentado a abandonar, mas ele vai nos dar o exemplo na sua humanidade. Olha que maravilha, ele vai nos dar esse exemplo de submissão. Aí a grande questão: mas espera aí, ele orava para ele mesmo? É igual a questão lá. O que o Senhor falou lá? Ele falou bem assim lá em Hebreus, lá capítulo 6, versículo 3, olha o que está escrito: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Lá em Tito capítulo 2, versículo 13, lá está escrito assim, ó: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade e purificar para si. Viu que não existe outro Deus. Quando fala da divindade dele aqui, ó: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se dá para quem? Não tem outro Deus, ele se dá a si mesmo. Só um minutinho, só para concluir aqui, pastor Zé, desse aqui, ó. Aí ele fala bem assim, ó: não tendo para quem jurar, ele jura por si mesmo. Não tem para quem se entregar, ele se entrega para si mesmo. E a questão: não tem outro Deus para quem ele orar, ele ora a si mesmo, mas na sua humanidade, porque a alma precisava se render ao Espírito. É só você entender o conceito, você vai entender a unicidade. Pastor Gabriel. Tá. Então você vai dizer que é a natureza humana de Jesus que fica falando com a natureza divina. Ok. Então vamos partir de pressupostos básicos. Antes da encarnação, Jesus já tinha uma natureza humana? Claro que não. Tinha só a divina, certo? Positivo. Então, lá no Salmo 110, versículos 1 a 4, Antigo Testamento, conceito de Antigo Testamento, antes da encarnação, olha o que o texto diz. O verso 1 começa dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor. Então, se a gente pega essa tradução do original hebraico, a primeira palavra Senhor geralmente está inteira em maiúsculo nas Bíblias, porque é tradução do tetragrama, Yahvé. E o segundo meu Senhor é Adonai. Então, ao pé da letra, é como o texto está dizendo aqui: Yahvé disse para Adonai.
Onde isso? No céu. Assenta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. E aí depois o texto continua dizendo, até que no verso 4 dá mais informações sobre quem é esse Adonai. O Senhor, ou seja, Yahvé de novo, Yahvé jurou e nunca se arrependerá. Tu Adonai, és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui nós temos o Pai, Yahvé, no céu, falando com outro ser, outra pessoa que é divino, que é Deus, porque é chamado de Adonai, é outro nome que só se usa para Deus. Então aqui já temos, como se estivesse falando, Deus está falando com Deus, né? Por dois nomes diferentes, e ele diz que esse Adonai é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, o qual a carta aos Hebreus vai confirmar que é Jesus Cristo. Então aqui, se antes da encarnação, Jesus só tinha natureza divina, não tinha natureza humana, não tinha encarnado ainda. E aqui nós vemos Pai falando com o Filho, um ao lado do outro, cada um com seu trono, e ele ainda prometendo que o Filho seria sacerdote eterno. E é interessante que o próprio Jesus, lá em Mateus 22, usa esse texto, que foi o rei Davi que escreveu isso aqui. Vem um judeu, um fariseu lá perguntar para ele, tentar colocá-lo em contradição, e ele diz, de quem o Messias é filho? E aí a pessoa responde, é filho de Davi, conforme diz a Escritura, ok, Salmo 89, segundo Samuel 7, sem problema. Mas aí olha o que Jesus diz, se ele é só filho de Davi, por que o próprio Davi o chama de Senhor? E aí ele faz essa citação do Salmo 110. Por que o chama de Senhor? Porque ele já existia antes de Davi, na sua natureza divina. Porque ele é Deus, assim como o Pai. Então aqui não tem como fugir. Porque aqui não tinha encarnação ainda, Jesus não tinha natureza humana. Era só natureza divina, uma pessoa divina conversando com outra no céu. Por nomes diferentes. Aqui o único jeito é dizer que Deus é louco, que Deus é esquizofrênico, quem está conversando sozinho no céu, né? E aí, como é que fica, Michael? Maravilha. Mais uma vez, por falta de entender a macrovisão bíblica e o contexto, e lá em Atos, o capítulo 2, o versículo 32 a seguir, ele vai explicar essa questão. O pastor fez uma mal interpretação, porque isso não fala da pré-existência de Jesus. Na sua opinião. Sim, mas só não me interrompe, não, deixa eu só concluir. Ele não fala da pré-existência de Cristo de maneira nenhuma, eu vou explicar. Ele não fala. E você chamou de novo Deus de esquizofrênico, que você trouxe uma ideia politeísta. Um Deus falando com outro Deus, se ele não conhece outro Deus, a não ser ele mesmo. Então vamos entender aqui a explicação, a própria Bíblia explicando a Bíblia. Atos capítulo 2, o versículo 32, esse texto de Salmo 110 vai falar da ressurreição de Jesus, do homem Jesus. Ali não é algo que aconteceu, não é presente. Davi está fazendo uma profecia. Profecia é algo que é falado, já existe na mente de Deus, mas que vai acontecer ainda. Olha aqui, ó. Deus ressuscitou Jesus Cristo, que todos nós somos testemunhas, falando da ressurreição. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, ou seja, esse Salmo 110 vai falar da exaltação de Cristo. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, presta atenção. Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por cabelo dos seus pés. Será que aí estaria falando de pré-existência de Jesus? Jamais. Porque olha o verso 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, a este Jesus, a quem vós crucificaste, estou vendo o homem Jesus, né? Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Deus glorificou o seu próprio tabernáculo, a sua natureza humana. Ele mesmo se glorificou. A sua humanidade, entendeu? O homem Jesus foi ressuscitado e glorificado, ou seja, o tabernáculo de Deus, aonde Deus foi glorificado, assim como o Pai foi glorificado no Filho, ele também glorificou o Filho em si mesmo. Essa é a interpretação que a própria Bíblia explica. E o texto que você citou, aonde lá em Mateus diz que o próprio Jesus, ele invoca esse texto para trazer uma questão sobre os judeus que eles não souberam responder. Jesus já estava falando desse mistério aí, ó. Grandes, ó, Paulo disse, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Jesus falou assim, de quem vocês dizem ser o Cristo? Aí eles falam bem assim, de quem ele descende? Ah, de Davi. Eu falo assim, mas se ele é descendente de Davi, ou seja, se vai vir depois, se é a geração de Davi, como é que Davi em espírito chama ele de Senhor? Ninguém podia responder nada. Qual que é o mistério ali? O mistério é que esse Deus do Velho Testamento viria se manifestar em carne e ele seria o Senhor, é o Shema, né? Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Quando a gente na unicidade fala que Jesus é Deus, ele tem que ser o Pai, porque 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, um só Deus, um só Senhor. O que é o Shema? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad.
Ou seja, a própria Bíblia, ela faz uma distinção para explicar as naturezas e depois ela junta a mesma coisa. Quando Jesus falava do Pai, só para concluir aqui, lá em João capítulo 8, versículo 19, Jesus falava do Pai parecendo que tinha uma distinção. E era tão interessante que eles mesmos acharam, eles tinham esse mesmo pensamento ali no diálogo de Jesus, que eles perguntaram para Jesus. Jesus falava do Pai e Senhor, mostra-nos o Pai. Aí o que Jesus responde para eles lá em João 8, 19? Vós não conheceis a mim nem meu Pai? Se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Porque Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, só que ele estava ali em carne de maneira oculta porque ele tinha que ser rejeitado. Lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Paulo falou bem assim, nós falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual os sábios desse mundo jamais compreenderam, porque se eles tivessem compreendido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, se Jesus chegasse e falasse abertamente, igual os trinitarianos querem que fala, por que aqui Jesus não falou que ele é o Pai? Por que ele não se apresentou como Pai? Porque se ele fizesse isso, ele não tinha sido rejeitado e nem tinha salvação para nós. Pastor Pastor Gabriel, e vou fechar esse bloco com a sua fala. Eu comecei com ele, vou fechar com o senhor. Então o senhor pode concluir. Bom, mais uma vez, né, não falou nenhum texto de unicidade, falou só textos que falam da natureza divina de Cristo. E assim, é muito complicado de dizer que eu e o Pai somos um. E assim, é muito complicado de dizer que eu e o Pai somos um.